Olá, mais uma vez, voltamos com porcentagem. Aqui eu coloquei no material um exemplo recente de como a porcentagem está presente no nosso dia a dia. Existem diversas aplicações em diversas áreas, tanto na física, nas áreas de exatas, como em outras áreas também. Tem vários exemplos de porcentagem. E é importantíssimo a gente saber como é que se trabalha, como é que se calcula, né, uma porcentagem. Né? Aqui está falando do preço, alto preço da gasolina que nós vivenciamos no ano de 2018. E é claro que não só tem o preço da gasolina, o preço de outras coisas. Né? Tem também índice de crescimento da economia, é dada em porcentagem, a taxa de tal coisa, analfabetismo, natalidade, mortalidade, infantil ou não infantil, são dados todos em porcentagem, tá, gente? Porcentagem percentual é a mesma coisa, tá? Você falar em percentual, qual é a taxa, qual é a porcentagem, é a mesma coisa, tá? Na matemática, quando você está calculando uma porcentagem, um percentual, depende do referencial, tá? O referencial, por exemplo, da taxa de natalidade normalmente se faz de um ano para o outro. Da taxa de analfabetismo também, da mortalidade também. O índice de crescimento da economia se faz, se eu não me engano, são ao trimestre, tá? Pode ser também anual, né? Quando você faz, por exemplo, a inflação, se compara de mês a mês, né? Sempre a sua porcentagem tem um referencial. Antes de falar da porcentagem em si, vamos ao símbolo. Né? O símbolo tem essa forma aqui de fazer. Esses dois zerinhos e a barra assim, vem do 100, tá, gente? Porque esse símbolo por cento significa 100, né? Claro que significa 100. Então, quando você falar em porcentagem, já tem que lembrar logo do 100, né? É alguma coisa por 100, por isso que é chamado de porcento, né? Esse símbolo, na verdade, é só uma abreviação, tá? Exemplo, 12%. O que é 12%? É uma expressão 12 por 100. Né? É uma razão, né? Já vimos razão, já vimos uma fração. É uma fração, uma razão, 12 por 100. Aí se eu quero saber isso aqui em números, quanto é que é 12% em números? Eu faço 12 por 100, como é que eu escrevo? 12%, 12 por 100. Aí quanto dá 12 por 100? Dividindo 0,12. Lembrando aqui que as casas decimais, né? A vírgula está aqui, né? Então aqui tem 2 zeros, então tem que entrar duas casas, então duas casas fica aqui, fica 0,12. Por isso que aqui do 0,12. Estou lembrando do macete aqui para não usar a calculadora. O 5,37. 5,37 é 5,37 por 100. Que fazendo isso aqui na divisão dá 0,0537. 50%. Como é que eu escrevo 50% em número? Eu faço 50 por 100. Olha, simplificando 50 por 100 dá meio, né? E meio é 0,5, ou seja, meio é a metade, né? Por isso que quando a gente vê por aí pelas lojas dão 50%, ou seja, tudo pela metade, a justificativa de ser a metade é essa aqui, ó, que é 50% é 50 por 100 e 50 por 100 é meio. Ok, vamos fazer o inverso aqui, né? Nós transformamos a porcentagem em números. Vamos transformar os números em porcentagem. Como é que funciona? Gente, o macete é o seguinte: para transformar mais rápido um número em porcentagem, esse número tem que estar em forma decimal. Se estiver em forma decimal, você basta multiplicar por 100. Eu vou justificar por quê. Se não tiver, você tem que transformá-lo em forma decimal. Por exemplo, aqui não está. Quanto dá 4 sobre 5 em porcentagem? Se não estiver em forma de fração, você pega o 4 e divide pelo 5. Vê quanto dá, 0,8. Aqui já está em decimal. Se já está em decimal, então você vai fazer o seguinte. Como a porcentagem tem um 100 embaixo, você tem que transformar esse 0,8 em uma fração em que tenha 100 embaixo. Então, o que você faz para facilitar? Multiplica por 100 em cima
e aqui embaixo do 0,8 tem um que não aparece, você multiplica por 100 embaixo. 0,8 vezes 100 dá 80. 1 vezes 100 dá 100. Aqui, ó, 80 por 100 é o mesmo que 80%. Observe que qualquer número em forma decimal tem um embaixo, e quando você multiplica por 100 em cima e você multiplica por 100 embaixo, você vai encontrar o 100 embaixo. Então não precisa imaginar um embaixo e fazer todo esse embaraço. Basta pegar o decimal e multiplicar por 100, porque embaixo vai estar subentendido em 100 já, porque quando você vai multiplicar uma fração e transformar em um equivalente, você tem que multiplicar em cima e embaixo. Mas nesse caso, já sabemos que sempre dá 100 embaixo, basta só pegar o decimal e multiplicar por 100. É o que está dizendo aqui no lado, ó, exatamente o que eu estou falando. Pegue o número em forma decimal e multiplica por 100. Olha como fica. 3 sobre 5 não está em forma decimal, então eu pego 3 dividido por 5. 3 dividido para 5, ó, dá 0, dá 30, 6 vezes 5, dá 30 para 30, 0,6. Multiplico por 100, 60. 0,89 vezes 100, 89%. 0,1 terço, 0,333, multiplico por 100, então vai andar duas casas, a vírgula está aqui, anda duas casas, fica aqui, ó, dá 33,33%. 45 dividido para 18 dá quanto? 2,5. Multiplicado por 100, 250%. Deixa eu diminuir aqui esse lápis que está muito. Vou colocar uma cor aqui azul. Uma espessura mais fina agora. 0,021. Multiplico por 100. Então, ando essa vírgula duas casas, dá 2,1. Aqui, ó. Multiplico por 100, dá 40. Multiplico isso aqui por 100, é o mesmo que cortar dois zeros, ó. Tem 5 zeros. Bateu. Multiplico isso aqui por 100, dá 276%. Simples assim. Para transformar números em porcentagem, basta multiplicar por 100 se esse número já estiver em forma decimal. Se estiver em forma de fração, você divide e transforma em forma decimal. Vamos ao que interessa aqui, de fato, é os problemas que envolvem porcentagem, né? E como já foi dito antes, ó, toda porcentagem precisa de um referencial, né? Então, quando eu digo que determinado produto aumentou ou diminuiu, essa porcentagem ela depende do preço anterior. Se tal coisa aumentou ou diminuiu, é com relação ao preço anterior. Quando fala, por exemplo, da natalidade infantil ou mortalidade infantil, ou taxa de analfabetismo, etc., é sempre de um ano para o outro, ou seja, sempre do ano anterior. Então, referencial para calcular uma certa porcentagem, no caso da natalidade, é referente ao ano anterior. Sempre uma porcentagem tem um referencial. Ok? Por isso que a porcentagem é assim. A porcentagem que você quer, você pega o valor que aumentou ou diminuiu, ou o valor desejado, porque pode ser, nem sempre aumenta e diminui, pode ser só o valor desejado, e o valor inicial, onde tudo começou, onde você vai fazer a análise, ou a questão referencial propriamente dita. Parece difícil, mas não é. Observe aqui, ó. Numa turma de 48 alunos, 30 são mulheres. Quantos por cento são mulheres e quantos por cento são homens? Olha, eu quero saber a porcentagem de quem, inicialmente. Vamos começar pelas mulheres. Eu quero saber a porcentagem de mulheres. Essa porcentagem, qual é o referencial? O referencial aqui não está claro, mas é óbvio que o meu referencial é o total de alunos. Se eu quero saber desse total, quantos por cento são mulheres e quantos por cento são homens. Então, gente, ó, se eu vou pegar o valor desejado em cima, embaixo sempre é o valor referencial. Então, eu pego os 30, que eu quero saber das mulheres, quantos por cento são mulheres, pego 30, que é a quantidade de mulheres, e divido pelo valor referencial, que é a quantidade de alunos, 48. Faço isso aqui, a divisão aqui na calculadora na mão mesmo, dá isso aqui. Esse número já está em forma decimal. O que faz? Lembrando lá o assunto anterior, multiplica por 100. Então, 62,5% são mulheres. Agora, o interessante é que está perguntando a porcentagem de mulheres e de homens.
Para saber de homens, tem duas formas de fazer. Faz da forma que nós já sabemos. Qual é a forma que nós já sabemos? Pega o valor desejado e divide pelo valor referencial ou inicial. Quantos homens eu tenho? Se a turma tem 48 alunos, 30 são mulheres, 18 são homens. Então eu pego 18 e divido por quem é o referencial, é sempre o total de alunos. Ok? Dá 0,375, multiplicou 135,7%. Isso é uma forma de fazer que nós já aprendemos. Mas, gente, se só existem mulheres, se só existem homens nessa sala, então a porcentagem dos dois dá o total. E o total de alunos é sempre 100%. Por que 100%? Porque 100% é 100 por 100. Então você vai ter um valor inteiro e não um percentual. Então esse 1 é o total de alunos, ou seja, 100% de alunos. Então você poderia, ao invés de fazer essa divisão aqui, subtrair esses 62,5 de mulheres que você já encontrou, subtrair de 100. Aqui, ó, a continha aqui, ó. 37 seria outra forma de fazer, mas você pode fazer por aqui também. Ok? Sempre assim, gente. Pega o total desejado, o valor desejado e divide pelo total, ou o valor inicial, ou o valor referencial. Divide, esse resultado é o mesmo. Tem alguns alunos que gostam de usar a regra de 3 simples. Não tem problema nenhum. Como é que se faz? A única coisa que você precisa lembrar é que os 48 alunos, que é o total, refere-se aos 100%. Então, essa aqui é a quantidade de alunos. Isso aqui é a porcentagem. Então, 48 alunos tem como porcentagem 100%. Por que eu coloquei 30 aqui? Porque eu quero saber de mulheres aqui, ó. Então, 30 refere-se aqui percentual. São grandezas sempre diretamente proporcionais, não precisa analisar não, né? Mas se quiser analisar, aumentou a quantidade de alunos, aumenta o percentual, não tem problema nenhum, você vai perceber que são diretamente, né? Já que eu sei que são diretamente, já posso fazer isso aqui se quiser, tá? Aí fica 48 vezes x dá 48x, 30 vezes 100 dá 30, aqui fica 3.000. A vantagem desse método, isso aqui não vai estar lá não, né? A vantagem desse método é que aqui já vai dar o valor direto, ó. 3.000 dividido por 48 vai dar 62,5%. A vantagem de usar a regra de 3 é isso aqui foi copiado dali, né? E acabou ficando errado aqui, né? Quando você multiplica 30 vezes 100 dá 3.000, 48 vezes x dá 48, 3.000 por 48 dá 62,5%, já dá direto, não precisa multiplicar por 100, tá? Já dá o resultado. Aí você, para encontrar de homens, basta subtrair de 100. Quiser usar a regra de 3 simples, também fica, observe que dá a mesma coisa no final, ó. Sempre você vai dividir a quantidade que você deseja pelo referencial multiplicado por 100. Ou seja, a regra de 3 simples nada mais é lá no final do que isso aqui, ó. Só que a diferença é que lá já vai estar multiplicado por 100 e aqui você vai precisar multiplicar só isso, que também nós já vimos que é a coisa mais fácil que tem, né? Segundo exemplo. 30% de 700, quanto dá? Gente, para tirar a porcentagem, eu calcular a porcentagem de certo valor, de certa quantidade, sempre nós usamos a multiplicação, tá? Sempre você usa a multiplicação. Então, se eu quero calcular 30% de 700, eu faço assim, 30 por 100 de 700, vezes, tá? Aí, ó, lembrando que você pode cortar os zeros, né? 30 vezes 7 dá 210, dividido para 1 dá 210. Então, 30% de 700 dá 210. 17,8% de 100. Como é que eu escrevo 17,8? 17,8%. 17,8 por 100. De 100, corta 100 com 100, sobrou os próprios 17,8.
0,001% de 4.800. Como é que eu escrevo 0,001%? 0,001 por 100 de 400. Aí eu corto isso aqui com isso aqui, isso aqui com isso aqui. Ficou 48 vezes 0,01 dá 0,048. Ok? O mais difícil ou menos fácil é esse último aqui, 50% de 20% de 100. Você pode fazer 50% de 20%. Olha aí quanto dá. Já sabemos que 50% é a metade, né? Então, cortando aqui, vai dar 10%, né? A metade de 20%. Aí 10% de 100, usa a multiplicação, vai dar 10. Ou você pode fazer 50% de, tira 20% de 100, que dá 50, né? 20% de 100, que dá 50, já 20% de 100, que dá 20, depois você tira 50% de 20, que dá 10, é uma outra forma de fazer também, e dá o mesmo resultado. Terceiro exemplo, qual a porcentagem de quadrinhos que estão destacados? Lembrando que a porcentagem é, valor desejado. Ele quer saber a porcentagem dos quadrinhos que estão destacados de cinza. Quantos são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui embaixo é o total ou referencial. Claro que tem que ser o total aqui, né? A porcentagem é sempre com relação, nesse caso, ao total. Aqui tem 3, 6. E aqui tem 3, 5. 6 vezes 5, 30. Então aqui tem 30 quadrinhos. Pronto, isso aqui dá 0,3. Que multiplicado por 100, está aqui, ó, dá 30%. Então a quantidade, se eu quero saber a quantidade dos quadrinhos que estão destacados de cinza, é 9 e divido pelo total, que é 30. Deu 30%. Se caso a questão estivesse perguntando qual é a porcentagem dos quadrinhos que não estão destacados de cinza, ou seja, os brancos, eu não precisaria vir conferir aqui os brancos, né? Que vai dar 30 menos 9, que dá 21, né? E dividir pelo total. Isso aqui vai dar 70%. 0,7 que multiplicado por 100 dá 70%. Já fiz direto, né? Dá 70%. Não precisaria. Porque eu só tenho quadrinhos brancos e cinzas. Então, se o cinza deu 30%, então os brancos vai dar 70%. Porque a soma sempre dá 100. Em torno dessa história de que soma sempre tem que dar 100, funciona, por exemplo, esse caso aqui de um gráfico de pizza, né? Se eu tenho 63 de uma região, 25% de outra região, o x, essa soma tem que dar 100%. Então, que número eu coloco aqui no x para dar 100%? Eu fiz aqui uma equação, né? X mais 63 mais 25 deu 100. Mas não havia necessidade, né? Basta você verificar que número que somando com 25 com 63 que dá 100. Esse número quem é? É o 12. 12 com 25 dá 37, 37 com 63 dá 100. Pronto, simples assim, sem nenhum problema. Uma loja vendia um certo produto a R$60. O dono resolveu reajustar o preço com um aumento de 12%. Quanto passou a custar? Olha, primeiro passo é você tirar 12% do preço inicial. Ok, vamos tirar 12% de 60 para ver quanto dá. 12% de 60, eu uso sempre o que? A multiplicação, né? Então, 12% de 60, como é que eu escrevo 12%? 12 por 100. Multiplico por 60. Aí eu vou cortar esse zerinho com esse aqui. 12 vezes 6 dá 72, dividido por 10, 7,2. Ok. Esse 7,2 é R$ 7,20. Esse R$ 7,20 é os 12% de 60. É claro que com o reajuste, com o aumento, não foi de 60 para R$ 7,20, porque não houve aumento nenhum. Esse R$ 7,20 calculado na multiplicação é o valor que eu devo acrescer ao valor inicial. Então, se eu aumentei 12%, é como se eu estivesse aumentando R$ 7,20. Então, eu vou pegar os 60 e somar com os R$ 7,20,
que dá R$ 67,20. Ok? Então, se você quiser calcular uma porcentagem, primeiro você multiplica, vê quanto dá. Se for aumento, você soma o valor inicial. Se for desconto, porque pode ser muito bem um desconto, né? Um lojista, o dono resolveu dar um desconto de 12%. Qual era a diferença de aumento para desconto? É que aumento você vai somar R$ 7,20 com o preço anterior. Se fosse desconto, seria 60 menos R$ 7,20. É essa a diferença. Mas na hora de calcular, nós usamos a multiplicação. Outra forma de calcular, e o que nós matemáticos gostamos mais de usar, é o seguinte: é transformar 0,12 em decimal. Por exemplo, 0,12, já estou dando resultado, né? É transformar o 12% em decimal, que dá 0,12. E como eu quero aumentar 12%, eu somo com mais 1. Tudo gira em torno do 1. Então eu vou pegar o meu preço inicial e vou multiplicar por 1,12. Olha aqui, ó. 60 vezes já vai dar a sua resposta já. Ó. Por que eu estou somando com 1? Porque 1 é o 100%, ou seja, eu tenho R$ 60,00 e mais os 12%. Então, vou multiplicar por 112%, que é o mesmo que 1,12. Por isso que nós somamos com mais 1. Se fosse desconto, eu ia pegar o 1 e ia subtrair de 0,12, que daria 0,88. Basta você... Opa, peraí que eu fiz... Agora, voltando de novo aqui. Basta você pegar esse 0,88 e multiplicar pelo 60, que já vai dar aquela diferença. Então, a brincadeira é... Se você quer aumentar, você pega o percentual, coloca em decimal, soma mais 1. Você quer subtrair, você quer dar um desconto, por exemplo, numa loja, você pega esse percentual, transforma em decimal e subtrai de 1. E esse resultado você multiplica pelo preço. Inclusive é isso que nós fazemos nós matemáticos de cabeça, algumas contas, né? Quando você vai fazer de cabeça, nós usamos o 1 mais para dar um aumento e 1 menos para dar um desconto, já transformando o número em decimal. E às vezes também eu faço essa continha aqui, eu multiplico, vejo quanto dá e já subtrai. Ok? Sexto exemplo. Uma loja vendia um certo produto a R$ 54,00 à vista. O dono resolveu conceder um desconto de 20% para pagamento à vista. Quanto passou a custar o novo valor? Bom, gente, vamos primeiro tirar os 20% de 54. Como é que eu faço para tirar? Eu uso a multiplicação. Como é que eu escrevo 20%? 20 por 100 vezes 54. Ok. Multiplicando isso aqui, corta isso aqui, dá 108 por 10, R$10,80. 20% de 54 dá R$10,80. Como é desconto, o que eu faço? Subtraio, porque é desconto, é menos. Então eu pego 54, faço menos R$10,80. Tá aqui, ó. Ou seja, R$54 baixa para R$ 43,20, dando 20% de desconto. Como é que ficaria usando decimal? Olha, 20% é 0,2, né? Tranquilo. Como eu quero desconto, eu vou subtrair de 1. Ou seja, é o mesmo que multiplicar por 0,8. Eu pego 54, multiplico por 0,8. Olha como vai dar a mesma coisa. Ó. Lembrando lá em decimais, né? Como é que se multiplica decimais? Eu multiplico 54 vezes 8, 4 vezes 8, 32 vezes 3, 5 vezes 8 dá 40, 43. Como aqui anda uma casa, aqui anda uma casa, R$43,20. A mesma coisa. Fiquem à vontade para fazer os dois métodos aí, envolvendo um ou multiplicando e depois subtraindo, que acaba sendo a mesma coisa. Vamos lá. Sétimo exemplo. Um lojista com o intuito de alavancar as vendas resolveu baixar os preços de todos os seus produtos em 30%. Após certo período, ele resolveu reajustar todos os preços aos valores que eram antes. Qual o percentual do reajuste? 30%? Ou seja, ele na sua loja que tem diversos preços, né,
diversos valores diferentes, ele reajustou todos em 30%. E de repente ele resolveu, não gente, vamos voltar a todos os nossos preços que eram antes. Aí como os seus funcionários provavelmente tenham jogado as etiquetas fora, não sabia que o preço era antes, como é que faz para colocar o preço que era antes? Dá um desconto de 30% nos preços que estavam nas prateleiras ou não? A verdade é que não é a mesma coisa. O ajuste para mais de 30%, quando você vai fazer para menos, não é a mesma coisa. Ok? Para saber quanto é, gente, ó, aqui foi trabalhado aqui no material, não vou fazer isso aqui, mas eu vou explicar como é que foi feito. No material foi o seguinte, eu não sei quanto era o preço inicial, aí eu chamei de X. Vou dar o desconto de 30%. Como é que fica 30%? Fica 0,3. Então eu pego, já que é desconto, né? Eu vou pegar o 0,3, subtrair de 1 dá 0,6. Então o meu novo preço é esse aqui, ó. Não continuo não sabendo quanto é, porque eu não sei quanto é o X. Aí o que acontece? Eu preciso fazer um reajuste para voltar ao preço que era antes. Beleza, então se esse é o novo preço, tá aqui, ó. Eu vou fazer o meu reajuste. Como é que eu faço o reajuste usando 1? É 1 mais, né? 1 mais quanto? Aí eu não sei, não vou chamar X de novo para não confundir com esse X, eu chamei de Y. Aí, e se eu fizer esse reajuste aqui, ele tem que voltar, olha aqui, essa mesma expressão é a mesma expressão dessa. Tem que voltar ao valor que era antes. Quanto era o valor que era antes? X. Aí resolvo aqui a minha equação, vai cortar X com X, tem que cortar, porque eu estou atrás do Y, aqui sempre vai cortar. Vai perceber que é 42,85. Ok. Se você tem dificuldade de trabalhar com duas incógnitas que nós ainda nem estudamos e você não entendeu coisíssima nenhuma disso aqui, vamos a essa outra solução que é a mais viável. Se você não sabe o preço, não chame esse preço de X. Dê um valor hipotético, qualquer valor que você queira, 1.000, 2.000, 500, 10 reais, 20 reais, qualquer preço. Mas eu dou uma dica de usar o valor 100. Use 100 reais nas suas hipóteses. Gente, vai dar a mesma coisa. Se está funcionando, por que eu posso atribuir qualquer valor? Porque vai cortar sempre o X aqui, ó. Então a sua porcentagem depende do valor de X. Se depende do valor de X, então você usa qualquer valor. Nesse caso, oriento a usar 100 porque você está trabalhando com 100 em porcentagem. Então provavelmente você vai precisar desse 100 e vai ter cortes, né, nos seus cálculos, né? Vamos fazer então, se hipoteticamente é 100 reais, vamos atribuir os nossos 30% aqui, ó. Como é que eu faço para calcular 30% de 100? Vou fazer aqui nesse cantinho aqui e vocês vão acompanhando esse cálculo aqui, ó. 30% de 100, vamos lá. 30%, olha como se escreve, de 100. Olha, por que eu sugeri que seja 100? E sugerimos sempre que seja 100, porque você corta aqui, ó, dá 30. Então, se é desconto, o preço antes era 100 e baixou 30, né, porque é desconto, foi 70. Então, os preços agora são 70. O lojista resolveu, o dono da loja resolveu aumentar os preços que eram antes. Quanto é que está esse preço agora? 70. Então você faz isso aqui, ó. 70, você vai tirar de 70 X%. Ok? Então corta aqui, vai dar 7x por 10. Então esse valor aqui é o valor que você vai reajustar. Então antes era 70. Você reajustou a X%. Tá vendo? Como é que se reajusta X%? Você faz X por 100 e multiplica por 70. Aí soma com o próprio 70. Ok? Isso aqui tem que dar o preço que era antes. Quanto era o preço antes disso aqui? Antes dele diminuir 30% e antes dele aumentar era os 100 reais.
Por que eu chamei de x%? Porque eu não sei esse percentual, né? Uma incógnita você tem que usar. Esse método aqui é para você não usar duas, você usar só uma. Como é que funciona esse método? Você, hipoteticamente, atribuir R$100. Atribuir 100 como hipótese ao preço, né? Aí você calculei aqui os 30%, então dando desconto de 30%, que é R$30, saiu R$70. Agora eu vou reajustar em uma porcentagem aqui que eu não sei qual é. Aí eu chamei de x, cortei aqui, fiz alguns cálculos, cortei 7x sobre 10. Como é reajuste de volta, então vou ter que somar. Estava 70, reajustando x% para voltar ao que era 100. Aí resolve isso aqui, o 70 está mais, para lá menos. Vai ficar 100 menos 70 dá 30. O 10, aqui embaixo tem 1, né? 10 vezes 30 dá 300. E 7x vezes 1 dá 7x. O 7 está multiplicando, passa dividindo. Isso aqui, gente, já vai dar o valor bonitinho, ó, 42,85%. Ou seja, não é o mesmo valor que você baixa, não é o mesmo valor que você aumenta. Por quê? Na hora de baixar, o meu referencial era 100. Na hora de aumentar, o meu referencial é 70. Ou seja, na hora de baixar era um valor, na hora de aumentar era outro menor. Então eu preciso de um percentual maior. Porque antes eu tinha 100 e eu baixei. E agora eu só tenho 70 para aumentar. Não pode ser o mesmo percentual porque o meu referencial aqui é menor. Então tem que ser um percentual maior. Sempre vai dar maior nesses casos, viu? Sempre vai dar maior. Porque você precisa de um valor maior para chegar ao valor que era antes. A forma que está escrito aqui é o seguinte, gente. 70 é o preço. Aí 1 mais, isso aqui é o percentual daquele esquema lá de somar com 1. Aqui eu não fiz com 1 não, né? Mas somando com 1 para voltar ao que era 100. É a mesma coisa essa parte aqui, ó. Essa parte aqui e essa é a mesma. Mesma coisa. Só que aqui não está da forma que eu fiz. Está envolvendo 1 lá, né? Que basta você multiplicar, mas acaba sendo a mesma coisa, a mesma solução. Não lembre-se de usar esses R$100 como hipótese nesses casos que você não tem preço. Uma mercadoria custava R$730, com aumento passou a custar 803. Qual o percentual do aumento? Lembrando que a porcentagem você tem valor desejado e valor referencial. Se ele está me pedindo o percentual do aumento, ora, era 730, aumentou para 803, aumentou quanto? Aumentou R$73, né? Então eu coloco o meu 73 aqui em cima. Qual é o meu referencial? O meu referencial é o preço que custava antes, né? Como toda porcentagem tem um referencial, aqui o teu referencial não é o preço que custa depois, porque você não quer diminuir a porcentagem, você aumentou a porcentagem, então seu referencial é 730. Se for fazer isso aqui, vai dar 0,1, que multiplicado por 100 dá 10%. Pode tirar 10% aqui de 730, que dá os 73, ó. Ok? Então tá respondido. A outra forma seria usar a regra de 3, 730 corresponde a 100%, e o 73, que é o que eu quero, ó, corresponde a quanto? Já ensinei isso aqui para vocês, é só fazer isso com esse, né? E fica tudo resolvido da mesma forma. Ok. Esse nono exemplo aqui, ele é um pouco mais complicado, porque envolve o último, né? Deixa eu só confirmar que é o último exemplo. Ele envolve a questão de fumantes e não fumantes, e aí há toda uma confusão aqui. Mas vamos destrinchar com calma isso aqui. Vamos lá, FUVEST. A porcentagem de fumantes de uma cidade é de 32%. Se 3 em cada 11 fumantes deixarem de fumar, o número de fumantes ficará reduzido a 12.800. Calcule o número de fumantes da cidade. Ok, essa cidade, ou você é fumante ou você é não fumante, né? Ele me deu a porcentagem de fumantes, 32%. Se 3 em cada 11 fumantes deixaram de fumar. Ora,
Eu vou chamar de x a quantidade de habitantes, tá? O número de habitantes é x. Se eu tirar 32% de x, eu uso que operação? A multiplicação. Então, 32% de x fica 0,32. Essa é a quantidade de fumantes. Mas, olha, 3 em cada 11, ou seja, 3 sobre 11. Quem não sabe se 3 em cada 11 é 3 sobre 11. 10 em cada 20 pessoas. Então, 10 em cada 20 é a metade. 5 em cada 20 pessoas. É assim, ó. 5 em cada 20 pessoas. Então, 3 em cada 11, 3 sobre 11 pessoas de 132, aí é o que acontece. 3 sobre 11 de 0,32x, isso aqui é a quantidade de fumantes. Eu estou tirando aqui 3 sobre 11. Supondo que aqui, por exemplo, fosse 110 fumantes, né? Ia dar 30 fumantes, ok? Então, esses camaradas aqui deixaram essa quantidade aqui, 3 sobre 11 da quantidade de fumantes, deixaram de fumar. Essa é a quantidade de fumantes, essa é a quantidade de fumantes. Se isso aqui deixou de fumar, então eu pego a quantidade de fumantes e subtraio, porque eles já não são mais fumantes. 3 sobre 11 desses fumantes aqui deixaram de fumar. Ok? Esses aqui são os fumantes, esses aqui são os fumantes. Ok, subtraindo isso aqui ou organizando isso aqui, eu posso colocar o 0,32 em evidência. Aqui fica 1, né? 1 menos 3 sobre 11. 11 vezes 1 dá 11, menos 3 dá 8. 8 sobre 11. Essa aqui é a quantidade de fumantes que ficou reduzido. Mas ele me diz a questão que essa quantidade que ficou reduzida é 12.800. Então, esse cara aqui é igual a 12.800, ó. Aí o 11 está dividindo, passa multiplicando, dá isso aqui. O 8 está multiplicando, passa dividindo, dá isso aqui. E o 0,32 está multiplicando, passa dividindo. Temos aqui um total de habitantes. Lembrando que esse x aqui é o total de habitantes, ó. Deu 55.000 habitantes. Então descobrimos aqui a letra B, né? Essa é a letra B. Para achar a letra C, já que eu encontrei o x, ó, né? Eu pego 0,32 e multiplico por x. Essa é a quantidade de fumantes, né? Multiplico por x, que no caso o x aqui é 55.000. Isso aqui vai dar 17.600, o número de fumantes inicial. Essa era uma questão um pouco mais complicada, tinha que entender, identificar direitinho quem são os fumantes e os não fumantes. Se você quiser saber os não fumantes, basta pegar isso aqui, subtrair de 55.000, mas a questão aqui não perguntou. E é isso, gente. Obrigado e até a próxima.